sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula de número 9, voltada aos alunos de módulo 1. Hoje, nosso objetivo é conhecer a figura musical colcheia, conhecer também a ligadura de valor e iniciar a leitura de uma peça nova, uma peça que a gente vai utilizar na nossa próxima live. Então, vamos em frente. A peça que eu trago para a gente trabalhar hoje, essa peça chama-se Andante. O compositor é o professor Paulo Porto Alegre. Essa é a peça número 6, de um total de 30 peças que ele escreveu dedicadas aos alunos do projeto Guri de São Paulo. No detalhe aqui, vamos observar algumas coisas. Essa peça é escrita a duas vozes, então eu tenho nessa primeira linha o violão 1 e na segunda linha o violão 2. Por enquanto, nós vamos ler apenas violão 1, ok? Detalhe importante, a peça é escrita sob a fórmula de compasso 2/4. Isso significa que dentro de cada compasso cabem 2 tempos. Então a gente tem aqui o primeiro compasso preenchido por uma mínima e o segundo compasso é preenchido por uma semínima aqui e 2 colcheias. Então, a gente vai entrar com essa nota, que é o Mi, no primeiro tempo, a gente vai esperar o segundo. No próximo tempo, a gente tem esta nota. E no outro tempo, a gente tem essa. Entre este tempo e este, a gente tem que tocar essa outra nota. Então, a colcheia, a gente tem meio tempo para cada nota. Então, aqui a gente vai ter tá, 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 e segue. Então vai ser um pouco mais rápido, 2 vezes mais rápido que a semínima. Outro detalhe que eu gostaria de mostrar é essa ligadura. A gente chama de ligadura de valor, é quando eu tenho duas notas iguais, ou seja, aqui é um Mi e aqui também é um Mi, conectadas. Para que serve a ligadura de valor? A ligadura de valor é um recurso que eu utilizo quando eu preciso escrever, como é o caso aqui, uma nota de 3 tempos. Então eu tenho essa figura que vale 2, eu tenho essa figura que vale 1, mas eu não tenho uma figura que vale 3 tempos. Uma das formas que eu tenho de escrever isso é quando eu ponho a ligadura de valor, ou seja, eu tenho uma figura de 2, eu escrevo uma figura de 1 e eu ligo elas, ou seja, eu somo o valor delas e aí eu vou ter o total de uma figura de 3 tempos. Então esse Mi vai ser Mi. Ele acaba bem aqui, ou seja, onde eu iniciaria o quarto tempo. Ele vale então 1 tempo, 2, 3. Certo? Vamos ver como é que isso fica na prática? Na prática, então, vamos fazer o seguinte. Mi de 3 tempos. Depois a gente entra com um Ré de meio tempo, Mi de meio tempo e vai terminar num Fá. Observa que esse Fá, ele também vai ter 3 tempos. Um aqui, o 2 aqui, da própria figura, o 3, porque o Fá está conectado. Então, eu tenho um Fá de 2 tempos, um Fá de 1 tempo. Eu ligo os dois através da figura e eu tenho um total, um Fá de 3 tempos. Vamos ver como é que fica na prática? Mi, Ré, Mi, Fá. Vamos ver isso no violão? Então, na execução aqui no violão, o nosso Mi é a primeira corda solta. O Ré está na segunda corda, terceira casa. A gente vai voltar ao Mi. E o Fá vai ser a primeira corda presa na primeira casa. Então, executando aquilo que a gente acabou de ler. Vamos escolher o tempo. Mi, Ré, Mi, Fá. Ok, mais uma vez. Mi, Ré, Mi, Fá. Então esta é a primeira ação que você vai ter. Repete várias vezes, uma atenção especial à mão direita, que vai utilizar o toque alternado, como a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Vamos seguir em frente? No compasso 3, a gente finaliza então o Fá com seus 3 tempos
E no segundo tempo do compasso 4. Segundo tempo do compasso 4, a gente entra com um outro Mi. A gente vai ter um Fá na metade. E no primeiro tempo do quinto compasso, um Sol. Esse Sol vai durar 3 tempos também, igual ao Mi, igual ao Fá, porque ele termina aqui no compasso 6 ligado. 2 tempos aqui, mais um tempo aqui. Tem um total de 3 tempos esse Sol. E, seguindo em frente, a gente vai ter aqui, ó, no segundo tempo do sexto compasso, um Fá. No meio do segundo tempo, a gente tem um Mi. E no compasso 7, a gente volta ao Fá, que vai durar 3 tempos novamente. Somando aí as figuras ligadas, a gente tem um Fá de 3 tempos. Vamos ler então deste Mi aqui, do compasso 4, até este Fá do compasso 7. Então agora, neste momento, a gente vai trabalhar apenas ali da metade do compasso 4 até o início do compasso 8. Então a gente vai ter, ó, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá. Ok? O Mi continua solto, Fá aqui, o Sol, primeira corda, terceira casa. Depois a gente tem Fá, Mi, Fá, ou seja, prende, solta, prende novamente. E esse Fá vai ter 3 tempos. Mais uma vez. Mi, Fá, Sol, 2, 3. Fá, Mi, Fá, 2, 3. Então você vai repetir várias vezes até ter segurança. Depois que você repetiu, a gente vai juntar o compasso 1 até esse início do compasso 8. Mi, Ré, Mi, Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, 2, 3. Agora a gente está no compasso 8. Segundo tempo do compasso 8, a gente vai entrar no segundo tempo com a nota Ré. Esse 3 aqui, ó, que ele pede que você utilize o dedo 3 para fazer esse Ré. Depois do Ré, vai vir um Sol. O Ré, então, ele fica na segunda corda, terceira casa, e o Sol fica na primeira corda, terceira casa. Então, você vai pôr o dedo 3 no Ré, o dedo 4 no Sol, que fica embaixo do Ré. Vai fazer Ré, Sol, e vai cair no Mi, no compasso 9. Esse Mi agora vai ter 2 tempos, então vai ficar Ré, Sol, Mi. Depois de fazer esse Mi, Dó de um tempo, aqui no compasso 10. E depois a gente tem Ré de meio tempo, Mi de meio tempo, igual você fez aqui, e vai cair no Fá. Isso aqui vai ser muito parecido com o compasso 2. Depois, compasso 12, a gente tem, depois do Fá de 2 tempos, compasso 12, Ré de um tempo, segundo tempo, Mi de meio tempo, Fá de meio tempo, e no compasso 13, um Sol de 2 tempos. Vamos ver como é que isso fica. Não, vamos seguir mais um. Compasso 14, Mi de um tempo. Então, fica assim, ó, o Ré, corda 2, dedo 3, e o Sol você pode pôr ao mesmo tempo que você põe o Ré na corda de baixo. Você põe esses 2 dedos assim, quase como se você estivesse fazendo o acorde de Sol, só a parte de baixo. Então você vai tocar Ré, Sol, e depois solta o dedo de baixo para fazer Mi. Ré, Sol, Mi. Então, seguindo em frente, fica Ré, Sol, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, depois que eu fiz Mi de 2 tempos, eu tenho um Dó de um tempo e eu tenho aquele Ré, Mi, Fá lá do segundo compasso. Ré, Mi, Fá, Ré. Depois o Fá de 2 tempos, eu tenho Ré. E por último, Mi, Fá, Sol, Sol de 2 tempos. Ré, Sol, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Fá, Sol.
até agora a gente tem isso aqui. Depois de repetir várias vezes isso que você acabou de ver, faz do começo ao fim. Mi, ré, mi, fá, sol, fá, mi, fá, ré, sol, mi, dó, ré, mi, fá, ré, mi, fá, sol. Seguindo em frente. Então agora, no final da peça, a gente tem, acabamos de fazer o sol de 2 tempos. A gente vai ter um mi de 1 tempo, aqui um fá de meio tempo e outro mi de meio tempo. Aí a gente cai nesse fá. Esse fá tem o ponto de aumento. O ponto de aumento, ele tem a função de aumentar também o valor da nota em meio tempo. Ou seja, essa figura vale 1 tempo. E a metade de 1 tempo é meio. E aí o ponto de aumento então faz com que essa figura tenha 1 tempo e meio. Ele cumpre a mesma função da ligadura de valor, ou seja, ele aumenta a nota. Só que, neste caso aqui, eu estou utilizando ponto. Seria como se eu fizesse isso, ó, eu tivesse um Fá de 1 tempo e eu ligasse esse Fá a outro Fá de meio tempo. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Fá, Dó. Ou seja, depois de eu pensar nesse Fá, eu não toco ele, mas eu imagino ele, porque ele é a continuação desse, eu vou ter um Dó de meio tempo. Eu vou cair no Si aqui, ó, de 1 tempo e Mi de 1 tempo. Esse Mi de 1 tempo ele vai durar 3, na verdade, porque ele está conectado a um outro Mi de 2 tempos. Vamos ver isso na prática? Eu falei ali anteriormente que o ponto aumenta a nota em meio tempo. É verdade, mas o correto seria dizer que ele aumenta a nota em metade do seu valor. Então, se eu tivesse um ponto numa nota, numa figura de 2 tempos, eu aumentaria 1 e não meio. Então, ele aumenta meio ali porque é o caso de uma figura de 1 tempo. Mas a verdade é que ele sempre aumenta a nota em metade do seu valor. Se essa nota tiver 4 tempos, ele vai aumentar 2 e por aí vai. Mas na prática fica assim, ó. Mi, Fá, Dó, Si, Mi. Ok. Então, observa que depois que eu toco esse Fá, eu espero bater o tempo para vir com Dó. Mi, Fá, segundo tempo, Dó, Si, Mi. Ok. Treina isso bastante e toda a peça vai ficar. Mi, ré, mi, fá, sol, fá, mi, fá, ré, sol, mi, dó, ré, mi, fá, sol, mi, fá, dó, si, Ok, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até logo.